O Hamas realmente ele cria uma situação que permite a Israel, por sua vez, cometer atrocidades, né? Ambos cometem atrocidades e um acaba criando espaço de justificativa para o outro, né? De fato, eu fui 4 vezes na faixa de Gaza, eu vi o Hamas atuando e, embora eu não tenha certeza de que ele esteja fazendo isso ou tenha feito isso recentemente, ele fez coisas parecidas, como eu vi o Hamas, comandos do Hamas, integrantes do Hamas saindo de um alçapão, por exemplo, dentro de um hospital, né? Então, de fato, eles usam esses hospitais, esses lugares para... Eles usam... também já vi o Hamas disparando foguetes, isso na guerra de 2014, disparando foguetes de um bairro residencial onde eu estava. O foguete foi disparado do meu lado, e era um foguete grande. Então, assim como o Hezbollah, eles usam a população civil como escudo, isso é verdade, né? Por outro lado, existem regras para a distribuição de ajuda humanitária, regras internacionais. E o princípio é que quem distribui ajuda humanitária tem de ser um elemento isento na guerra. Tanto que você jamais vai ver o Conselho Internacional da Cruz Vermelha, os órgãos da ONU, os Médicos Sem Fronteiras, fazerem declarações políticas. Você não consegue. Porque eles têm de manter uma isenção para se credenciar para esse trabalho humanitário. Agora, uma força de ocupação militar se encarregar de substituir os organismos internacionais para prestar ajuda humanitária, isso é contra a lei internacional. E mesmo esse do ponto de vista qualitativo. Do ponto de vista quantitativo, Israel afirmou que entregou 180 mil refeições em uma semana. Ora, tem 2 milhões de pessoas passando fome todos os dias na faixa de Gaza. Então, é flagrantemente insuficiente. E, sendo insuficiente, provoca o caos. Porque imagina você estar com seus filhos, ou seus pais ou avós, passando fome. E chega um caminhão com uma ajuda. Você é capaz de atropelar, de matar outras pessoas para evitar a morte dos seus filhos, ou dos seus pais ou avós. Então, isso gera uma situação de selvageria, de barbárie. Eu já presenciei situações assim no Haiti, no Iraque, em muitas coberturas. E o ser humano vira bicho nessas situações. E eu não sei até que ponto isso é acidental ou proposital, porque com isso gera violência. Formaram-se gangues na faixa de Gaza que assaltam os caminhões de ajuda humanitária, e tudo isso é parte de um desespero, e é uma reação humana. Então, é uma forma também de Israel justificar a ocupação militar da faixa de Gaza e de demonstrar que os palestinos... de desumanizar os palestinos, né? Então, isso não é aceitável do ponto de vista da legislação internacional por isso. Ouvir teu relato, né, Lori, é uma coisa assim que realmente é de cortar o coração e assim, você esteve lá, viu isso, ainda bem que tá tudo bem, Lori está entre nós ainda hoje, depois de passar por essas situações, né, mas realmente, né, a gente às vezes ouve muitas notícias e tudo, mas essa questão é uma questão essencialmente humana, né? A questão da sobrevivência, né? Então, que a gente está falando sobre isso, né? É muito complexo, né? Quando a gente fala sobre isso e também sobre assim, como que essas organizações elas vão se radicalizando. E isso vai também agravando ainda mais o problema, né? O que o Hamas fez também traz, e isso vai, né, somando ódio em cima de ódio.